Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos no Espaço da Alma para mais uma entrevista do nosso projeto A Espiritualidade que nos une. Hoje convidámos o Tiago dos Santos, um colega, um amigo, um parceiro de viagem, um parceiro do nosso projeto Espaço da Alma. E ele vem aqui hoje para partilhar connosco e convosco um bocadinho do percurso dele, da sua história e explicar ao fim e ao cabo quem é o Tiago dos Santos. Olá Tiago, muito boa tarde. Começo com esta pergunta. Quem é o Tiago dos Santos? Bem, primeiro que tudo, bem-aja pelo convite, bem-aja também pela vossa amizade, pela vossa forma de estar. Esse testemunho é importante. Tantas vezes neste mundo as pessoas salientam aquilo que tantas vezes é negativo, que se critica, e esquecem-se por vezes de salientar aquilo que é positivo. E vocês, naquilo que eu tenho sempre presenciado, têm a identificação do que é negativo, têm essa realidade, mas depois dizem, ok, apesar deste negativo, há este positivo, e o que é que eu posso fazer em contribuição para o mundo nessa forma. Dito isto, o Tiago, eu costumo dizer que na sua complexidade é apenas e somente o Tiago. E isso é um convite também para que as pessoas possam descobrir. De alguma forma, nós estamos habituados neste mundo a viver em gavetas. E então as pessoas, para dizerem quem são, muitas das vezes dizem o que fazem. Okay. Então as pessoas iriam estar à espera que eu fosse dizer o que faço, de que maneira é que faço, como é que isso significa na minha vida. E eu sempre coloco isto de uma forma que é estabelecer o convite, e eu, o Tiago, sou muitas pessoas diferentes conforme quem me encontra e conforme aquilo que cativa em mim, e também há alturas que eu vejo que há pessoas que eu encontro e digo, uau, que crescido que eu estou. Outras que eu vejo e digo, uau, fantástico, quanto é que eu tenho para crescer? Então eu sou esta pessoa que se vai dividindo entre as partes crescidas, desenvolvidas, maduras, e aquelas que estão em crescimento, que estão em desenvolvimento. Daí que o Tiago é muita pessoa para muita gente, não é só uma forma de ser e de estar. Ok. Tiago, fala-nos um bocadinho do teu percurso neste mundo da espiritualidade, enquanto terapeuta. Diz-me o teu percurso, falas do nosso percurso. Como é que tudo começou? Como é que despertaste? Como é que mudaste a tua vida? Porque sabemos que não fazias isto. Não era esta a tua vida, não era esta a tua essência, por assim dizer. Como é que tudo começou, o teu despertar, por assim dizer? É assim, aqui há duas formas de eu contar esta história. Há a história do começo até agora e do agora para o começo. Okay. Se for do agora para o começo, eu posso dizer que estava tudo lá. Eu sempre fui uma pessoa espiritual, sempre fui uma pessoa sensível, sempre fui uma pessoa que me interessei por estes temas, sempre fui uma pessoa que ajudei. Ainda há 1 ou 2 dias encontrei uma pessoa do meu passado e que ela dizia, já naquela altura a tua maneira de estar e de ser já fazia suspeitar, e agora faz todo o sentido. Portanto, quando nós olhamos do momento onde nós estamos para trás, acho que o despertar sempre existiu. A consciência desse despertar é que não. Então aqui a consciência daquilo que eu sou e todo este percurso, eu só posso tê-la parcialmente naquilo que já está ao meu alcance. Agora, olhando para trás, eu sempre fiz isto, muitas das vezes, e a maior parte das vezes, sem ganhar dinheiro, sequer sem interesse em ganhar dinheiro, apenas pelo bem comum, apenas porque eu acharia que se eu estivesse do outro lado, era necessário ser aquilo que era feito, aquilo que era correto. Se for do começo até agora, acidentado, numa circunstância em que eu tive a sorte, o meu pai formou-se em teologia, formou-se em diversas circunstâncias além dessa, e eu sempre tive a hipótese de ver Deus não de uma maneira teórica, mas sim de uma maneira prática, em que muitas das vezes eu tinha uma experiência, tinha uma dúvida, tentava resolver essa dúvida, ultrapassar essa dificuldade, e quando chegava nestas questões basilares, como é que funciona, qual é o nome que isto tem, o meu pai dizia, ok, olha, já agora que viste isso, vê este livro, já agora que viste isto, vê aqui esta circunstância. Lembras-te daquilo que nós falámos em tal altura? A isso pode-se chamar desta maneira. Estás a ver esta experiência? Olha, estás a ver este versículo corresponde a isso que tu estás aí a dizer ou a sentir. Então, houve esta circunstância de eu nunca ter interesse objetivo, porque também é uma herança, o meu pai também nunca teve esse interesse, até desistiu desses interesses
de poder estar como um grande líder religioso já dentro das congregações que existiam, e ele sempre quis ter uma mensagem, a mensagem que era o mais importante. E então eu tenho essa herança, por isso eu também sou Tiago Moisés, está no meu nome, Tiago o justo, que é aquele que se corresponde, Moisés, esse homem que andou 40 anos no deserto. Eu tenho essas competências de ser um líder, de ser teimoso, de ser, por vezes, muito duro, muito incisivo, De muito pragmático. defenderes a tua verdade. Até ao fim. Ok. E o fim significa que muitas das vezes, se tu, o Diogo, quem quer que seja, às vezes até a pessoa que vai na rua, a senhora que faz a limpeza, que se me disser alguma coisa que essa circunstância diz em mim, ressoa em mim, espera, pensa aqui, analisa, então a minha verdade passa a ser uma verdade mais evoluída, porque também a minha verdade é composta por muitas verdades, de muitas pessoas que eu tive, o privilégio de fazer uma coisa, ter esta correspondência, 2 ouvidos e uma boca. E eu sempre tive esta consciência, de ouvir mais do que estaria a falar. E então isso deu uma oportunidade de pessoas com mais idade, com mais experiência, partilharem comigo coisas que são muito valiosas, que na altura eu estava a escutar e inconscientemente eu pensei, ok, pronto, isto é uma conversa simples, mas mais tarde eu disse, espera, quando chegou a dificuldade, essas conversas simples foram aquele rubi, aquele diamante que fez toda a diferença na vida e que fez com que eu não desistisse, que eu não deixasse quebrar. Portanto, ao fim e ao cabo, este despertar da espiritualidade é muito simples, de ter sido quebrado, partido vezes sem conta, e no final dizer, bem, eu não posso desistir, não há maneira, mesmo que eu pudesse ter essa circunstância de desistir, de desaparecer, que às vezes o desistir era muito trabalho, às vezes dava vontade, que é assim, só desaparecer, sair de fininho. Como isso nunca se surgiu, nem eu sei como é que se faz, eu disse, bem, isto só há uma maneira, eu tenho que ver, porque há pessoas que eu procurei, terapeutas naquela altura, uns que me ajudaram com nada daquilo que eu procurava, e que eu quis ser a pessoa que eu precisei de encontrar. Então eu sempre fui buscando conhecimento, traduzindo esse conhecimento em sabedoria, que é o conhecimento aplicado à prática, e então eu uso em mim, sempre utilizei em mim. E então, ao usar em mim, começou nesta dinâmica que eu digo, eu tenho água, já que tu tens sede, olha, queres um pouco de água. E a coisa foi evoluindo até o ponto de pensar que é para que é que eu estou a gastar 8, 16 horas da minha vida com outras tarefas, com outras profissões, quando eu posso fazer exclusivamente isto e estar no meu meio, estar numa circunstância onde eu me sinto bem e num sítio onde é o inverso, porque onde eu muitas das vezes estava, no mundo corporativo, quando alguém dizia você tem respostas para tudo, eu já sabia que tinha batido no limite. Aqui, quando alguém diz que eu tenho respostas para tudo, significa uma coisa diferente. Quer dizer que a pessoa pode ter sido acompanhada e, pelo menos, aquela sede que a pessoa tinha pode ter sido saciada, sabendo que a pessoa vai continuar a ter sede, porque a gente não bebe água só uma vez. Sim, sem dúvida. Então podemos dizer que a tua entrada mais a sério, mais a 100% nesta área, também foi por alguns dissabores que tiveste na vida, ou seja, por alguns obstáculos que encontraste e que em vez de lutares de frente com eles, soubeste contorná-los desta forma. Ou seja, o que eu quero com esta pergunta, com esta afirmação, é que expliques na tua verdade, lá está, às pessoas que nos veem, como é que podem dar também a volta à situação delas, à vida delas, ao desespero, quando muitas vezes se encontram que lá está, só têm vontade de desaparecer ou de estar ali e não sabem o que é que há de fazer, como é que há de mudar a vida deles. Dar-lhes o teu exemplo de forma a que também vejam as coisas dessa forma, de outra forma. Sim. Primeiro que tudo, terem muita atenção àquilo que dizem. Houve uma certa altura da minha vida que eu disse, olha, isto é muito simples para mim. Para mim é moeda ao ar. Se for cara ou se for coroa, para mim está bem. Cara, continuo no mesmo sítio, coroa, vou e acabou-se, perdi isto tudo. E, assim, nós estamos nesta dinâmica, eu não tenho uma visão religiosa que temos que ter um Deus. Existe uma energia infinita que tem 1000 nomes e eu coloco numa circunstância neutra para acompanhar. Mas, utilizando esta figura, Deus, como tem ouvidos muito atentos, disse, sério, tiras uma moeda e, ok,
Assim seja. Coroa. Diz adeus a tudo. E sendo assim, deixaste muita coisa para trás daquilo que tinhas construído, daquilo que tinhas como tua segurança? Passar a zero. Okay. E nesse momento, eu que não sou propriamente crente nesta versão objetiva restrita, eu amaldiçoei a Deus e a todos os anjos que pudesse haver. Certo? Porque eu disse, bem, mas isto é impossível, mas como é que é? Porque quando a gente diz que perde, não é perde, é perde. Okay. Sim. Então é muito importante as pessoas, quando estão numa circunstância destas, de mudança, de alteração, estarem atentas às palavras que usam. Porque muitas das vezes as pessoas estão a usar palavras que elas não têm noção da dimensão, do peso, da energia que está incluída nessa palavra, nessa frase. Então as pessoas às vezes dizem uma circunstância que é quase que uma sentença. E a mudança pode ser mesmo drástica. Drástica. Por isso é que muitas das vezes eu quero perder peso. E a frase mais correta é: eu quero perder peso de maneira gradual e saudável. Pois então o corpo é tão literal que é: ok, então é perder, é acabar. Então é esta questão que, deste início, a maior aprendizagem que eu retive neste sentido é que nós temos que ter muita atenção com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós achamos e sentimos que é o nosso sentido de vida. Porque se nós tivermos um pensamento simples, abrangente e conciso, a energia simplesmente capta e diz: seja feita a tua vontade. E como é feito no céu, é feito na terra. Então é nesta dinâmica que acaba por ser útil, e aquilo que eu sou, essa versão que é complexa, mas que eu sou apenas o Tiago, é esta dimensão que é: a minha verdade é uma entre infinitas verdades. E eu coloco-me nesta vida que é assim: bem, se tu não tiveres certezas, eu tenho. E tenho pelo menos esta e esta certeza. Se esta certeza te ajudar, tu depois podes construir a tua certeza. E então isso dá liberdade às pessoas, porque é muito fácil as pessoas quererem ajudar e esquecerem-se que às vezes é só preciso apoiar. Sim. E ajuda é como se eu fosse uma árvore que preciso lançar as minhas raízes, e há outra árvore que está a lançar as raízes, e então estamos os dois a competir pelo mesmo espaço. O apoio é uma árvore e um tutor. O tutor está seco. Não há competição. Aquele pau não vai crescer, não vai engrossar, não vai nada. Vai estar ali ao lado da árvore e que simplesmente sustém. E para ser alguém que se coloca como terapeuta, como alguém que está dentro do desenvolvimento humano, tem que haver este princípio de não retirar a dignidade a outra pessoa. Porque é tão fácil nós estarmos a querer colocar, e vamos lá pôr a nossa raiz, porque nós queremos que a pessoa fique melhor, porque nós achamos que a pessoa tem outro potencial, porque a pessoa pode fazer mais, quando muitas das vezes a pessoa só precisa, imaginando que ela está numa cadeira que gira, a pessoa só precisa de poder parar para saber qual é que é a direita dele. Porque a gente diz vira à direita, e a pessoa, como está a girar, vira à direita. A direita é para ali, quando ela toma ação, porque a direita depois já está no outro lado. Então às vezes é preciso com que as pessoas possam, primeiro, saber qual é que é a sua essência, e não aquilo que é o eco das bocas, das frases, das palavras que os outros estão a dizer para elas próprias. E as pessoas às vezes, quando estão a falar sobre si, falam daquilo que são os ecos do passado, daquilo que lhes disseram, daquilo que eles sentiram que são, e não verdadeiramente aquilo que eles são enquanto essência. E esta é que é a questão interessante, que é, numa frase, se eu fosse dizer quem é o Tiago, é a essência, que só alguns conseguem lá chegar, porque estão atentos. Não é uma trovoada, não é uma ventania, não é uma tempestade, às vezes é menos que um sussurro. Okay. E esta é que é a questão de nós conseguirmos chegar a esse sussurro que existe dentro de cada um de nós, porque nós somos apenas energia, uma partícula energética neste infinito universo. E aqui, quando as pessoas querem fazer muito, acabam por fazer pouco. E eu cada vez mais tenho vindo neste percurso a ver que quanto menos se faz, melhor o resultado. E o menos fazer significa que é interferência. É assim dizer, isto existe, tens esta possibilidade, esta e esta. Se fosse no sentido daquilo que está escrito na Bíblia, a água e o fogo estão ao alcance da tua mão. Agarra, pega o que tu queres. E por vezes é preciso dizer à pessoa o que é que ela quer por aquilo que ela nos diz. Porque o cego, quando chegou a Cristo, o cego estava junto ao caminho, e o Cristo estava lá, como sempre estava, multidão, tudo à volta. E quando o cego, Cristo, ele disse, cala, então este é o Cristo, não faças isso. E ele está, Cristo,
E Cristo olhou para ele, de certeza que viu que ele era cego. Sim. E Cristo, no seu poder, podia dizer: eu sei o que é que vai no teu coração. Vê, Cristo não fez isso. Se Cristo, que é Cristo, não olhou para o outro, que é cego, e não lhe restaurou a visão sem ele pedir, nós vamos ser melhores, é? Então é preciso que nós tenhamos a humildade, como Cristo teve, que é: o que é que queres que eu te faça? E depois, quando o cego disse: quero ver, então diz: então vê. E às vezes é preciso dizer, perguntar à pessoa: o que é que queres que eu te faça? E chegar aqui é que é às vezes o desafio. Ok. Não sei se o Diogo quer fazer alguma pergunta. Eu agora ia perguntar algo mais relacionado com a primeira técnica que aprendeste. Se começaste por uma terapia, se começaste por algo diferente. Qual é que foi a tua primeira formação? Lembras? Lembro, olha, uma coisa engraçada e foi... Nesta imensidão toda. Sim, foi hipnose. E eu nem sequer sabia na altura que era uma formação. O meu pai estudou isto e eu lembro-me, era um menino, e o meu pai chegou ao pé de mim, agarrou no meu braço, não foi este, agarrou no meu braço. Ainda hoje eu tenho a sensação física, lembro-me perfeitamente, e ele disse-me: olha, a tua mente é poderosa. E se eu agora chegar aqui, e começou a contar a história, eu chego aqui e agarrou no braço, eu chego aqui e imagina que eu com a minha força e puxava o braço, e conforme eu puxasse o braço, ele simplesmente desengonçava-se, desencaixava, e tu ficavas aqui com esta ponta do braço pendurada em ti e a outra na minha mão, e tu ficavas com esta parte toda desengonçada, toda desmontada. E eu fiquei tipo: ok, né? Nem liguei, né? Ok. Yeah. Se mais tarde, final do dia, eu estava a mexer e não sei o quê, mas isto dói-me, não é? Uma sensação. Dói. Eu: o que é que será? Será que foi isto? Será que foi aquilo, não é? E depois queixei-me ao meu pai: pá, olha que isto dói-me. Aprendeste? O quê? Lembras-te disto e disto, desta história? Isto é hipnose. Então a tua mente é poderosa. Então a primeira formação que eu tive foi eu experimentar, não sabendo o que é que estava a passar, eu experimentei o efeito daquilo que é dentro desta parte minimamente negativa ou pelo menos desafiante, e eu senti essa dor. Então eu, a partir desse momento, aprendi que realmente as nossas palavras têm um peso diferente, que tudo aquilo que nós criamos no nosso mundo interior tende a manifestar-se. Claro que, se nós formos a ver, o ideal era eu agora dizer: não, a primeira formação foi em Harvard, com o professor X, Y e Z, que tem 5 anos em Harvard para aprender. Mas aquilo que é a maior essência, aquilo que eu acho que é mais interessante, é como a questão que Cristo foi: onde é que ele aprendeu mesmo as circunstâncias que tinha? E é esta questão que é boa quando nós transmitimos às outras pessoas, que vamos colocar desta forma: a tua maior aprendizagem tu aprendeste na tua vida, numa formação, num curso que o dinheiro não pagou. E é essa formação que depois faz com que tu, mais tarde, tu possas então ser um formador, ser um terapeuta, ser alguém que age e que pode partilhar, pode ensinar ao outro alguma coisa que é verdadeira, que é intrínseca. Então essa primeira formação que eu assim me lembro, por exemplo, agora, há outras, mas é esta questão que é de ter sentido a força, a intensidade daquilo que é na minha pele, a força desta ferramenta que é a hipnose. Então essa será uma das primeiras. Agora, a primeira ferramenta, poderíamos dizer, que é eu saber como é que eu, Tiago, funciono. Essa é que é mais desafiante. É preciso toda uma vida para fazer isso. Agora, a primeira formação foi nesse sentido, e que quando eu depois fui mais tarde fazer a formação oficial em hipnose, das primeiras, quando me perguntaram: mas tu já fizeste formação de hipnose? Eu: não. Que eu me lembro, não. Não, nunca fiz. Mas já estudaste isto? Não. Quando depois eu acabei a formação, estas coisas que a gente vai refletindo, digo: pois, pensando bem, eu não estava a ser justo. Porque a primeiríssima formação, onde eu fui exposto a esta realidade e comecei a estar atento e comecei, sem saber que estava a ser formado com aquilo que eu via no meu pai, naquilo que o meu pai recebia, e todas estas dinâmicas, foram a verdadeira formação, foram aquilo que faz parte de mim. Por isso é que eu tenho
esta habilidade quase de Obelix, que caiu dentro da poção, não é? Daí que não precisa de tomar novamente a poção, de poder estar e entrar dentro do campo das pessoas, poder também entrar em auto-hipnose. Quando eu estou em terapia, quando eu estou com alguém, não é só a pessoa que está em transe, eu também estou em transe com a pessoa. Eu estou em imersão com a pessoa. Neste momento que eu esteja com a pessoa, não existe mais nada, só existe o meu mundo, o mundo da pessoa e o mundo que nós criamos, terapêutico. E essa dimensão eu aprendi com 5, 6 anos, com esta experiência. Bom, Tiago, já nos falaste da hipnose e deste início que tu tiveste da tua caminhada. E agora queríamos que falasses um bocadinho também das formações que tenhas tirado ao longo da tua vida até agora. Sim. Eu passei por todas as circunstâncias e continuo a passar. Primeiro por esta dinâmica. É bom que nós possamos tirar formações, primeiro, para o nosso desenvolvimento pessoal. Por exemplo, uma foi as taças tibetanas e tudo começou porque gosto do conceito das taças, da harmonia, gosto dessa forma. Comprei 2 a testar, não é? E trouxe para casa e a minha filha, que tem 5 anos, ela não é? Ficou deslumbrada com aquilo. Então, dessas 2, deu caminho para serem agora, acho que são umas 11, e gongos. E então acabei por tirar a formação com o meu amigo Rui Louro, que é uma pessoa em taças tibetanas excelente, no sistema tradicional tibetano, o Newari, principalmente nesta forma, que é sentir a energia. Nós somos frequência energética, então nestas questões que eu sempre tive mais uma forma um pouco cética, ou seja, eu gosto de experimentar e não gosto que as coisas sejam ao acaso. Eu gosto que as coisas funcionem em 99% das vezes, porque 100% se calhar não se consegue, não é? Então, para que eu pudesse ir além daquilo que é uma sensibilidade, uma crença, uma experiência daquele formador ou daquele terapeuta, eu fui ver a terapia, experimentei a terapia, fez sentido ou não, algumas não fizeram, mas ainda assim eu testei e fui fazer, por exemplo, Reiki. Fiz o nível 1, o nível 2, o nível 3 com 2, 3, 4, 5 pessoas diferentes. Fui agora mais recentemente com um amigo meu, que é o David Silva, que foi o Jikiden Reiki, que é o Reiki tradicional japonês e que tem outra dinâmica, outra sensibilidade. E isto mostra-me que não há circunstâncias erradas. Há, sim, sensibilidades diferentes. E se nós formos instruídos com sensibilidades diferentes, nós próprios também somos mais sensíveis. Somos mais cautelosos na forma como nós falamos, como nós expomos aquilo que, como dizia o Emmanuel, a nossa verdade. Porque às vezes a nossa verdade, dizia o filósofo, que nós, quando vamos disparar a seta da verdade, devemos molhar a ponta no mel. Então, estas formações foi o meu capturar, ir buscar mel. Então, o Reiki, cura prânica, toque quântico, Magnified Healing, radiestesia, radiónica, enfim, todo um conjunto de realidades que ajudaram que eu, cada vez mais, no meu ceticismo, conseguisse fazer a ligação, porque eu sou um híbrido. Naquela circunstância, o meu pai, com a questão de ser formado em teologia, viver isso, toda esta dimensão de espiritualidade, de eu próprio ter muito esta dimensão de as coisas têm que resultar assim como é em cima tem que ser em baixo, ou seja, aquilo que é na teoria tem que ser na prática. Então eu tenho vindo ativamente a procurar cada vez mais as formações para que eu cada vez mais seja o Tiago. Eu vejo muitas pessoas às vezes que procuram as formações para dizer eu sou doutor, eu sou mestre. E às vezes há pessoas que têm tido essa experiência e eu digo, olha, se tu não tens dito, eu nem desconfiava. E é esta circunstância que eu gosto, quando as pessoas te perguntam, mas quem é que você é? Mas você tem qualquer coisa, tudo bem, mas é esse qualquer coisa que para mim me dá gosto, não de eu ser melhor ou pior. Claro que eu sou um ser humano como qualquer outro, que gosta de ser apreciado, de ser respeitado, tido em conta, normal. Mas também trabalho ativamente para que seja não só a capa e a contracapa, mas haja miolo, haja conteúdo. E nessas formações eu sempre também encontrei pessoas fantásticas, maravilhosas, como por exemplo vocês conhecem o António, que
na forma como ele dá o reiki e outras nuances, aquilo que sempre eu gostei, continuo e que fez com que eu tenha uma grande amizade por ele, é o ser humano, o estar lá, para além de todas as responsabilidades, para além de todas as autoridades. Ele foi uma pessoa com muita responsabilidade e muita autoridade, e ele conseguiu estar de alguma forma neutro no meio dessas dimensões autoritárias, muito vincadas, e ele conseguiu preservar a sua energia. E é esta circunstância que eu acho que é muito interessante, que quando nós vamos buscar as formações, às vezes o que nós trazemos mais valioso não é as formações só, mas também quem facilita essas formações, e são essas que por vezes mais enriquecem, que é essa energia, essa emanação da centelha divina que a pessoa tem. Então, eu sou, e que vai dando esta resposta na primeira pergunta que vocês fizeram, quem é o Tiago? Eu sou esta mescla, eu sou o conjunto das pessoas com que eu pude privar, pude colaborar, pude receber conhecimentos, e há coisas que eu depois, pela minha prática, por exemplo, do António, há conhecimentos, sabedorias que eu recebi, que no meu código, no meu mapa, eu tinha dificuldades em utilizar naquela linguagem. Mas se não fosse aquela linguagem, não fosse aquela apresentação, se calhar não havia a centelha, ou seja, o fósforo que riscou e acendeu esta vela do conhecimento. Então eu tive esse fósforo, acendeu a vela do conhecimento, e conforme ela foi queimando, eu fui aprofundando. Então eu deixei de ser muitas coisas, e a vela, conforme vai queimando, vai deixando de ser vela, mas passa a ser luz. E é esta capacidade que as formações nos podem dar, que é deixar de ser vela, deixar de ser matéria e passar a ser mais luz. E é nesse sentido que eu gosto de fazer as formações, de continuar a fazer formações. Muitas vezes eu vou fazer novamente Reiki, ou o que quer que seja, muitas das vezes só pelo simples prazer de ver aquela manifestação. Que pode estar tecnicamente ou não certa ou errada, isso é uma coisa à parte. Porque muitas das vezes aquilo que é técnico errado num lado é técnico certo no outro. Então é esta questão de eu conseguir ser mais luz e deixar de ser vela. Claro que há um conceito aqui de autodestruição, uma transmutação, não é? Mas eu acho que é isso que é essencial, é aquilo que eu procuro sempre transmitir às pessoas, que é o conseguirem ser elas próprias, seja lá o que isso for. Porque às vezes, quando eu sou eu próprio, há dias que eu não sou uma boa companhia para mim, não é? Mas é esta consciência que eu depois posso me permitir dizer, não, olha para mim, eu que tenho todas estas ferramentas, eu que tenho todas estas habilidades, estas capacidades, continuo a ser um ser humano com dias maus. Só que se calhar o meu dia mau dura 5 minutos, 5 horas, talvez. Mas quando foi no princípio, se calhar demorava 5 meses. Esta é a realidade, é que eu digo, olha, eu que já me demorou, já tive um dia mau que durou 5 meses, continua, vê estes processos, vê o que é que faz sentido para ti, que tu, se continuares, vai haver uma altura que tu tens um dia mau de 30 segundos. E está tudo bem. Então é esta questão que eu acho que é mais importante salientar, que é o bom de fazer as formações, é também o bom de partilhar, de estar com quem facilita essas formações, com quem também vai fazer essa turma, porque cada turma é uma turma, uma energia única, irrepetível, e é isso que faz com que nós possamos ficar mais ricos. É as vivências, portanto. Sem dúvida, é vivência. E mais do que o diploma, por exemplo, nem é bom nem é mau, é uma fase da minha vida. Tenho os meus diplomas dentro de uma gaveta que está dentro e dentro da gaveta está dentro de uma bolsinha, não é? E já me dizem, mete isso na parede. Às vezes até brinca, papel de parede para forrar não vale a pena, que são muitos. Mas mais vale às vezes salientar só um ou outro e o principal, porque de resto, sim, aí sim, vamos gastar toda a nossa vida, e eu tenho o maior gosto em mostrar a minha formação pela minha vivência. Quer o bom, quer o mau. Porque muitas das vezes, pelo meu mau testemunho naquele dia, eu posso dizer, olha, tens razão, aqui eu tenho a melhorar. Mas agora vê, já que tu viste em mim, se eu fosse o teu espelho, e neste mal tu identificaste, o que é que haveria em ti? Então, mesmo no meu pior momento, eu posso ser uma luz. Mas para isso eu tenho que admitir esse conceito de autodestruição, de desmontar o nosso ego na versão mais objetiva, que é, eu também sou um ser humano, eu também estou aqui, e eu permito-me ser, olha, estou aqui, é isto que tu vês. Nem mais nem menos. Se isto aqui, que eu apenas sou mais um ser humano, te puder ajudar, porque não, olha, já fico satisfeito. E essa é a parte que é a experiência, a vivência. Isso é aquilo que eu mais saliento das formações. Ok. Tiago, voltando um bocadinho atrás e pegando num ponto que eu acho muito importante, para já nós conhecemos-te há relativamente pouco tempo,
mas já sabemos que tu és uma autêntica enciclopédia de informação. Okay? E é um prazer enorme falar contigo porque, como tu dizias há pouco, tens sempre a resposta para tudo. E como tu já disseste uma vez, aquilo que tu não souberes, tu procuras saber. Exato. E tens sido uma ferramenta para nós muito útil. Desde já te agradecemos por isso. Outro ponto que eu quero falar é, tu falaste do teu pai, falaste de mais 3 amigos, consideras que foram importantes para o teu percurso, para o teu desenvolvimento. Um deles nós conhecemos, que foi o nosso mestre de Reiki também, e partilhamos da mesma opinião que tu. Em que sentido, e isto para também dar um conforto às pessoas e uma elucidação às pessoas, achas que é importante nós, quando vamos procurar uma terapia, uma formação, costuma-se dizer que os olhos são o espelho da alma. Nós temos que nos enquadrar logo com aquela pessoa, com o formador, ou seja, já falámos nisto em entrevistas anteriores. Nós, quando procuramos algo, temos que olhar para a pessoa que vai dar a facultar a terapia ou a formação e temos que nos enquadrar. É importante isso. Para partilhar das experiências que tu hoje falaste com tanto agrado e tanta gratidão dos teus amigos que te ajudaram nesse sentido. Sim. Eu aqui dividiria a resposta em 2 versões. Nós temos o Yin e Yang, esse símbolo, e temos que na parte escura tem o branquito e depois na parte branca temos o escuro. E um flui no outro. Então, nós muitas das vezes temos que ver no mal há um bem e no bem há um mal. Eu tive muitas formações em que eu, sinceramente, cheguei lá e disse isto vai correr mal. Logo de caras houve um confronto, houve uma circunstância em que tudo correu mal. Mas como eu não sou a desistir, eu disse, bem, se a energia, se Deus me colocou aqui neste caminho, isto de certeza que corresponde para aquilo que eu preciso, de alguma forma. E houve pessoas que depois me surpreenderam pela positiva, outros que mantiveram até ao fim, mas que eu vi que houve uma formação inesperada. E que eu disse, eu não quero ser aquele tipo de formador, eu não quero ser aquele tipo de pessoa, que há formas de nós transmitirmos o conhecimento. É isto, é o que está nas minhas mãos, vê, mas também há uma forma que faz com que o outro se sinta quase que um inútil, uma inexistência. E eu sempre trabalho o máximo possível para que, olha, isto é aquilo que eu vejo, aquilo que eu partilho, está aqui, olha, está aqui esta fonte, está aqui este livro, esta é a minha sensibilidade, e está aqui. Isto é a realidade como eu a vejo. Mas não é imposta. Então, há sempre esta circunstância e sempre o convite para que a pessoa que vá fazer a formação, mesmo que haja fatores iniciais que provoquem ali alguma circunstância menos harmónica, não desistir, manter. Se aquilo veio à vida da pessoa, é porque é essencial para a vida da pessoa. E estar disponível, aberta para descobrir, para ver. Porque muitas das vezes, se calhar, naquela pessoa está alguma ressonância, alguma coisa que ela tem que resolver com ela própria. Por outro lado, é bom e é útil já fazer formações em que se possa encontrar alguém já mais maduro. Maduro no sentido de dizer, esta formação nós vamos limitar, esta formação que eu te estou a facilitar, que estou a ministrar, de acordo com este paradigma, é isto, mas existem outros paradigmas. Há outros conhecimentos, há outras verdades e a verdade pode ter níveis. Então, sim, é importante a pessoa também, se for num percurso mais longo, aí sim entrar, como tu estavas a dizer, haver cada vez uma harmonia crescente, um entrosamento em que quase não se distingue quem é que é o mestre e quem é que é o aprendiz. Porque os caminhos ligam-se, porque há sempre uma aprendizagem, porque eu, por mais sábio que possa ser, se cada um de vocês não me disser, olha, a minha casa é em tal sítio, eu não sei com toda a minha sabedoria. Então há sempre alguma circunstância e eu regulo cada vez a minha vida mais neste sentido, que foi um senhor que, presumo, eu agora não tenho cruzado com ele, ainda seja vivo, mas na altura tinha 80 anos, e que ele me disse, Tiago, juntos sabemos tudo. Sim. E essa frase marcou-me, porque é essa a circunstância que é, juntos sabemos tudo, se eu vier para uma formação para receber essa formação, coloco-me nessa forma, para receber. Se eu vier para dar uma formação, vou para ministrar e para partilhar, para verter aquilo que é a sensibilidade, o conhecimento, o conteúdo programático, seja ele específico ou geral. Mas também nunca digo, ok, olha, isso é uma coisa que não é desta formação, não te diga e acabou-se. Não, ok, olha, embora isso seja, está aqui, olha, vê aqui. Por isso é que as formações que eu também coloco têm uma forma, primeiro, tem um embasamento teórico, mas muita prática. Porque senão nós lemos um livro em casa e está tudo bem. Então é preciso a prática, o poder
a mão, o dar o traquejo, o fazer com que a sensibilidade seja transferida. Aí é que é a questão do segredo. Então, se procurarem alguém que vocês façam formação, que façam um percurso, e quando digo vocês, aqueles que depois vão aqui também ver esta dinâmica que nós estamos aqui em partilha, é que haja um verdadeiro entrosamento, em que haja um crescimento de todas as partes e não só uma das partes. Que vocês se identifiquem com todo aquele movimento e naquilo que não identificarem, que façam questões. Se essas questões forem prontamente respondidas, ou pelo menos, como tu já disseste, que eu disse, que é, olha, boa pergunta, nunca pensei nisso dessa forma. Vamos ver. Aconteceu, por exemplo, na mesa radiónica, que tu falaste no caso das cabras, né? E a gente tinha falado, olha, para que haja recuperação dos animais domésticos, não é ver onde é que o animal está, mas é aumentar a energia de ligação entre o dono e o animal doméstico. E tu disseste, epá, tenho aqui as cabras. Eu digo, olha, boa, porque eu nunca tive essa experiência, mas por que não testar? E depois tivemos a boa notícia que elas apareceram. Então, o que prova que muitas das vezes a técnica existe, a energia existe, se nós praticarmos a mesma técnica, mesmo que nós não saibamos, depois podemos comprovar. Como nós dissemos, olha, cabras por acaso nunca apareceu. Então a minha experiência aumentou pela tua partilha. Se tu não tivesses partilhado, ou se eu tivesse deste lado, não, claro, todos, até peixinhos e tudo, o peixe perdeu-se. Não, entendes? Então esta questão que é importante, que é, sim, tem que haver esta dinâmica, que é, nem sempre aquilo que é mau é verdadeiro e totalmente mau. Às vezes há maus facilitadores, maus dias, bons facilitadores, em que a gente aprende coisas preciosas que não há dinheiro que pague. Mas também, aí sim, para fazer um caminho mais longo, é bom que a gente possa ver. A pessoa pratica aquilo que diz na prática ou não? Eu faço sempre o praticar. Falho, ainda bem. Porque assim, quem estiver comigo, na minha falha, a pessoa depois vai dizer, momento interessante. Como é que o Tiago agora vai fazer e que vai aplicar aquelas técnicas todas que eu já falou e que já... Oh, fantástico. Então é nessa dinâmica que depois nós podemos ver e que vale a pena. Se a pessoa apenas, sim senhora, estiver aqui, namasté, mas pisam-lhe o pé e diz, não, mas isto, eu deixei de ser um ser de luz por alguns instantes. Não, ok, eu sou um ser de luz, sou um ser energético, mas também sou um ser humano e tenho necessidades, tenho reações humanas binárias de fuga, de luta, de congelamento. E é essa compreensão que quando nós fazemos e que às vezes dizemos, olha, mas tu já te lembraste de sentir, é que tu és um ser humano. E a pessoa diz, mas eu tenho esse direito. E é essa parte. Então, sim, é bom que a pessoa possa entrar em sinergia, em harmonia com a pessoa com quem faz terapia, um processo, principalmente o mais longo. Ok. Tiago, dentro das tuas múltiplas funções, dentro da tua enciclopédia, diz-nos e transmite lá para casa, para quem nos ouve e para quem tiver a curiosidade de procurar enquanto terapeuta, enquanto formador, enquanto trabalhador do desenvolvimento humano, o que é que tu fazes neste momento, ou o que é que fazes pelo menos em maior quantidade neste momento, e onde é que as pessoas te podem encontrar? Ok. Eu coloco-me numa circunstância como psicoterapeuta integrativo. O que é que isto quer dizer? Tudo aquilo que eu tenho como formações, como experiências, eu faço de uma dinâmica a integrar naquilo que a pessoa precisa. E também fazendo a sinergia entre aquilo que são as medicinas alopáticas, ortodoxas, em que se trabalha em sintonia com psiquiatras, com psicólogos e com outras dinâmicas específicas, para que a pessoa possa complementar as terapêuticas que possam ser necessárias para elas. E neste sentido, de acordo com aquilo que a pessoa possa manifestar como necessário, nós tanto podemos fazer um reiki, tanto podemos fazer uma hipnose, e uma hipnose que muitas vezes é modelada. Não tem que ser a clássica, não tem que ser a naturalista, tem que ser aquela que é feita à medida, em específico para a pessoa. E nós podemos ter desde a gestão da dor inicial, a gestão para estabilizar e depois vamos à circunstância profunda, para que a pessoa possa ter a possibilidade de se libertar, de desintoxicar o organismo e depois a cura acontece por forma normal. Porque o corpo é que se cura, não somos nós. Nós podemos limpar, podemos desbloquear, podemos usar as ferramentas para que haja essa ação. A partir desse ponto, o corpo harmoniza-se por ele próprio. Assim, um ponto importante que eu vejo é que nós, se nós não conhecermos a nossa mente, estamos a perder 90% daquilo que são as soluções.
Porque a maioria daquilo que são doenças, daquilo que são os sintomas, são muitas das vezes o organismo a falar aquilo que a boca calou. Então, se nós não falamos, se nós não exprimimos, se nós choramos para dentro e não para fora, essas lágrimas que vão sendo choradas para dentro vão se manifestar através de doenças, de bloqueios, de desequilíbrios que podem ser mais ou menos graves. Costuma-se dizer que a teimosia é proporcional à dor. Então, quanto mais teimosa, maior a dor tem que ser para que a pessoa possa dizer, bem, eu tenho que parar porque o corpo está a dizer, vais mesmo parar ou vais continuar este caminho? E há pessoas que continuam até o momento de não estar neste mundo porque o corpo não aguenta mais. Então, nesta questão, enquanto terapeuta, há modelos dentro do coaching, modelos dentro daquilo que é desenvolvimento e superação, dentro daquilo que são retiros, eventos específicos mais curtos, como workshops, seminários, palestras, rodas terapêuticas, e tudo isto sempre com um objetivo que é a pessoa ter ingredientes, ter material para fazer a sua própria construção. Então, aqui não importa muito o que é que eu tenho, no sentido de, ok, tem esta ou aquela ou a outra proposta terapêutica, embora é importante, mas é mais importante no sentido que é a pessoa, quando vem até mim, seja esse problema, esse obstáculo que a pessoa possa ter, eu vou buscar aquilo que seja necessário para acorrer àquela pessoa. Para fazer primeiro um primeiro socorro, uma circunstância de harmonização e de estabilização, e depois então desencadear o processo que a pessoa possa descobrir-se, possa realmente desintoxicar o seu corpo para que ele chegue ao ponto de homeostase, ou seja, de equilíbrio. Seja ela física, mental, psicológica, energética, por tudo isto nós somos um espaço fechado. Para me encontrarem, é simples, aqui no Espaço da Alma podem me encontrar através de vocês. Podem também encontrar na internet Tiago dos Santos, Hipnose, Motivação e Desenvolvimento Humano, também através da associação Compreende, Resolve e Vive, que é isto mesmo que é o nosso propósito, compreender para poder resolver, e quando nós resolvemos podemos viver do nosso jeito, do nosso tempo, do nosso ritmo. Então é nesta forma que eu coloco que é ser um profissional integrativo. Eu integro, eu trabalho também com outros profissionais que eu tenho o Reiki, mas eu não tenho obrigatoriamente que fazer o Reiki. Há, como aqui no Espaço da Alma, em que vocês fazem o Reiki e que eu complemento a alguém que seja profissional, por exemplo, de medicina tradicional chinesa e que é complementar, integra. E então é esta forma que eu gosto de trabalhar, de forma complementar com outros profissionais. Porque senão, uma coisa é eu ter conhecimento, sabedoria, ter muitas vezes formações que eu faço até para respeitar ainda mais aquilo que é a competência do outro profissional, para que eu possa fazer uma continuidade. Outra coisa é eu achar que vou aqui agora tocar todos os burros e costuma-se dizer que algo fica para trás. Exatamente. Então é esta forma complementar de estar aqui, ter esta consciência exata em que eu estou aqui somente com uma missão. A pessoa vem até mim e eu tenho que ter tudo o que esteja ao meu alcance para poder dar uma resposta àquela pessoa, quanto mais não seja, se eu achar que essa resposta não está dentro do meu âmbito, poder aconselhar, sugerir que possa ir, por exemplo, para o Diogo, para o Emanuel, ou seja, para quem for que trabalhe nessa sinergia, para que nós consigamos fazer o melhor. Claro que aqui depois entra, falando em sinergias, entram as fitoterapias com os óleos essenciais, entram também as questões dos banhos, dos incensos, dos rituais, que muitas das vezes não têm nada a ver com aquilo que é esotérico ou místico. Às vezes são circunstâncias de saberes milenares que se perderam por circunstâncias diversas e que pela incompreensão e pelo medo são chamados de coisas que não têm muito a ver com aquilo que é efetivamente concreto. E isso também é uma missão que eu de alguma forma assumo, que é também desmistificar, falar das coisas que eu penso serem da forma mais simples, sabendo que às vezes, para se falar simples, nós primeiro temos que ver no microscópio. Então nós vamos ver no microscópio e aquilo vai ficar macro, vai ficar grande. É apenas sangue, tudo bem, mas dentro do sangue tem as células, tem os glóbulos vermelhos, os brancos, tudo isso. Então se nós virmos no macro, depois quando nós saímos do macro e conseguimos ver uma visão ampla, nós sabemos o que é que a pessoa tem naquilo que é o seu interior e podemos disponibilizar a água e o fogo que a pessoa depois pode escolher. Mas apenas nesta dinâmica de deixar a pessoa escolher e ver que
Pode ir no sentido energético, como na questão da formação de mesa radiónica, que nós já fizemos aqui no Espaço da Alma, tem sido um sucesso que é fantástico, porque deixa-me feliz por ver que Os feedbacks têm sido mesmo muito bons. E é uma ferramenta que é simples, mas se nós formos a ver, e que vocês têm essa experiência, a complexidade que está por trás de todo esse trabalho é muito grande. Mas é agarrar essa complexidade e colocar num sistema simples para todos poderem ter o mesmo poder e habilidade de poder serem mestres da sua vida. E essa é que é a parte mais importante. Pronto, Tiago, antes de terminarmos então aqui a tua entrevista, queria que deixasses um conselho às pessoas lá em casa, talvez algo relacionado com aquela temática que nós, fora de câmaras, estivemos a falar há pouco, dizeres às pessoas que às vezes andam perdidas ou que não conseguem encontrar respostas a certas coisas, o que é que podem fazer, que dinâmicas podem ter, onde é que podem procurar ajuda, etc. Certo. Primeiro que tudo, é importante que as pessoas possam acreditar nelas próprias. E acreditar nelas próprias significa que a primeira ajuda é elas olharem para elas próprias e aceitarem as suas dúvidas, as suas mágoas, as suas dores, as suas indecisões e dizerem, isto sou eu neste momento. E se for esta a entrevista ou uma outra entrevista, esta partilha, e às vezes nós estamos a falar que é entrevista e parece que é uma coisa banal. E se nós formos a ver entrevista, entre a vista, ou seja, a gente quer ver um pouco mais do que a nossa vista consegue alcançar. E é essencial que as pessoas possam ver como vai estar na página deste espaço, do nosso espaço e de quem visita, e é esta a dinâmica, de quem visita que passa a ser também dela o espaço, porque faz parte da energia desta egrégora, deste movimento, de pessoas que estão focadas naquilo que é o bem dentro daquilo que possa ser o mal. E então, para procurar por exemplo, este espaço, esta página, fazerem o contacto, fazerem a pergunta que eles às vezes acham que é uma pergunta muito tola, muito estúpida, e que às vezes essa pergunta muito tola ou estúpida é a pergunta de mais 1000 pessoas. E terem abertura, dizer, olha, eu sinto isto, vejo isto, vocês podem ajudar, podem me dar um apoio, olha, mas eu não acredito nisto. E está tudo bem, porque se as pessoas forem abertas, é muito mais fácil alguém que diz, olha, isto é aquilo que eu sinto e vejo, e a gente diz, olha, de acordo com as sensibilidades tens isto e esta possibilidade. O que é que te parece? Então é poderem ser abertas e disponíveis para estender a mão e receber o que estiver ali para ser recebido. Pode ser através de um processo terapêutico, pode ser através desta mesma dinâmica que nós estamos aqui a partilhar, num curso mais longo, menos longo, de um workshop, de uma palestra, de uma sensibilização, e aqui colocando, se acharem que é caro, é muito mais caro não fazer. É muito mais caro estar a pagar um preço por viver a vida que nos agride o corpo, que nos agride a alma, que nos agride a nossa energia. Então, o melhor mesmo é poder dar um primeiro passo e pagar o preço de ser, de caminhar para ser essa diferença que a pessoa sente lá dentro e que às vezes se chama vazio, que se chama solidão. E às vezes é apenas o não saber chamar os nomes certos aos sentimentos que tem, porque nunca ninguém lhe ensinou. Então, em vez de estar a fazer as acusações em que o outro foi o culpado e o outro fez nós somos os culpados e muitas das vezes nós estamos tão habituados em que a culpa só é má e poder-se dizer às pessoas que é assim, elas também são culpadas de coisas boas, são culpadas de continuarem a respirar, culpadas de continuarem a fazer a refeição, culpadas de passar a ferro, culpadas de continuar a cuidar dos filhos, a cuidar do marido, ou a cuidar da mulher, da esposa, namorado, como quiserem chamar. As pessoas são culpadas de tantas coisas boas e nós, como sociedade, às vezes, herdamos esta coisa que a culpa só tem que ser má. Então, que a gente possa agarrar nestas nossas culpas, e como está na Bíblia, confessai os vossos pecados ou as vossas culpas para que sareis. Então é poder chegar cá e confessar, falar, dialogar, tirar de fora, pôr cá de dentro e pôr lá para fora. E eu acho que aí é a primeira circunstância mais útil, que é não guardarem dentro aquilo que vai envenenar o corpo e a alma. Ok. Não podíamos terminar de melhor maneira, não é? Ficou um grande conselho. Tiago, da parte que nos diz respeito, muito obrigado por fazeres parte deste espaço, por fazeres parte deste grupo, deste projeto que, modéstia à parte, temos a esperança que vá longe e que marque a diferença, não só por nós, mas por todas as pessoas que
trabalham connosco. É um gosto enorme termos-te conhecido e sem dúvida absoluta que tens muito para nos ensinar e de certeza absoluta também vais ter muito para aprender connosco, que é assim a nossa ética, a nossa forma de ver as coisas. Para todas as pessoas que tenham interesse no Tiago, ele deixou os contactos dele e vai deixar agora no fim detalhadamente onde é que o podem encontrar, página do Facebook, telemóveis, se assim o entenderes, aqui no Espaço da Alma. Quero dizer também que o Tiago tem um projeto muito engraçado, que são 2 meditações diárias, que uma é para começar bem o dia e outra é para acabar bem o dia, porque uma é logo às 7h27 da manhã e outra às 10, não é? Às 22. Às 22. Portanto, quem tiver interesse também pode seguir este projeto do Tiago, que é muito interessante, e ele vai deixar agora os seus contactos mais detalhadamente. Peço que deixes mesmo detalhado. Pegando naquilo que tu estás a dizer, e também fazendo o convite a quem nos está a escutar e a ver, fazendo esta metáfora, esta analogia, este espaço e nós somos como que um jardim, plantas e árvores nesse jardim. Se aquela pessoa que mesmo agora não precisando der uma pequena gota, o seu pequeno contributo, que é uma partilha, que é uma mensagem que envia para outra pessoa que talvez possa precisar ou não neste momento, mas se todos regarem este jardim, essa circunstância que tu apresentas de que tens esperança, a esperança só existe quando nós, a partir deste momento, colocamos a nossa semente na terra e nós podemos esperançar que a semente vai brotar. Mas para isso é preciso que haja condições. Diz em Angola este ditado: para fazer um filho bastam 2 pessoas. Mas para criar esse filho é preciso toda uma aldeia. E aqui fica o convite para que quem nos escuta possa fazer parte desta nossa aldeia, para cuidar deste nosso filho, que é desenvolvimento humano, intrínseco, verdadeiro, real, concreto, do dia a dia, que fala de problemas, de desafios, de dilemas que acontecem no nosso dia a dia, seja a pessoa que profissão tiver, seja num bom ou num mau momento, guie um carro ou não tenha carro, que faça parte desta forma de estar deste jardim e carregue, para que um dia, se for necessário, seja para ela ou seja para alguém próximo, possam estar nesse jardim. Na outra dinâmica, podem-me encontrar através do número de telefone 917839053, 917839053. No Facebook podem procurar Tiago dos Santos, Hipnose, Motivação e Desenvolvimento Humano. Também está no Instagram, que é Tiago Santos_terapia. É bastante fácil de encontrar. Se um dos contactos por acaso não funcionar, claro, aqui o Emanuel e o Diogo terão essa circunstância que nós estamos sempre em sintonia. Também de alguma coisa que entre em contacto comigo, queiram falar com o Diogo ou o Emanuel, terei todo o gosto em poder passar, porque no final as nossas semelhanças são aquilo que nos aproxima, mas aquilo que nos mantém juntos são as nossas diferenças. E eu agradeço muito as vossas diferenças conscientes. Um bem-aja. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez. Queremos agradecer também às pessoas que estão lá em casa. Não se esqueçam de partilhar esta entrevista, que é sempre muito importante para nós podermos fazer chegar esta mensagem a mais pessoas e também para as pessoas perceberem que todos juntos somos sempre mais fortes. Até à próxima. Muito obrigado.